Nessa oportunidade, eu gostaria ainda de falar que Deus, ele confirma as mensagens que ele dá aos seus servos, os profetas. E há muitas maneiras de Deus fazer isso. E uma das maneiras que Deus confirma a mensagem dos seus profetas é por meio de um dom de curas e de milagres. Quase todos os profetas mencionados na Bíblia, eles tinham o dom de cura e o dom de milagre, o dom de profecia, né? O dom de revelação. E é por meio desses dons que Deus confirma a mensagem do seu profeta. E estes dons servem como sinais, porque nem todos têm a mesma fé, nem todos têm o mesmo nível de compreensão. Então, para uns, eles acreditam e entendem um profeta e a sua mensagem mais facilmente. Ele consegue se libertar dos seus dogmas, das suas tradições, dos seus costumes, das suas crenças, muito fácil. Basta apenas uma palavra, né? Basta apenas um vídeo, e ele já consegue compreender e acreditar que aquele profeta que está diante dele é um enviado de Deus para o seu tempo, para a sua salvação. E ele consegue assimilar este profeta com João 13:20, que diz: aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Ele consegue assimilar este profeta com Mateus 10:41. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é a salvação. Mas quanto a outros que estão muito mais presos nas igrejas e em muitas outras doutrinas de religiões que há sobre a terra, muitos estão presos nas suas descrenças porque já não acredita mais que Deus possa estar em algum lugar. Para ele, todos são falsos profetas. Para ele, todas as igrejas são falsas. E ele está em casa. E está em um nível de incredulidade muito grande. Para estes, talvez, é preciso Deus dar-lhes um sinal. Deus pode dar alguns sinais para confirmar a mensagem do seu profeta, para confirmar que aquele homem que está ali falando para você é o enviado de Deus. Você vê no tempo do Senhor Jesus Cristo, ele poderia dizer a Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Aquilo era um sinal para Natanael reconhecer que aquele Jesus era o Messias que ele esperava. A mulher samaritana à beira do poço também recebeu um sinal do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que ela estava correta quando ela dizia que não tinha um marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tu já tiveste 5 maridos e agora aquele que tu tem não é teu marido. Isto poderia ser um segredo. Só esta mulher, ou aqueles mais próximos dela, poderia saber disso. Jesus não tinha condições, como homem, de saber daquilo. Mas o seu dom de profeta, o dom de palavra de conhecimento, que discernia o espírito daquela mulher e conhecia tudo sobre a sua vida, poderia dizer essas coisas. E esse sinal foi o suficiente para esta mulher acreditar que aquele homem que falava com ela era um profeta e que ele era o Messias que ela esperava. E não precisou de muita coisa. Ela já foi rapidamente na cidade para avisar a todas as pessoas que ela havia encontrado aquele de quem falava as Escrituras. Mas veja que para outros não precisava de sinais. Apenas em ouvir Jesus falando, apenas em ouvir os sermões, as explicações, as parábolas de Jesus, eles já acreditavam sem precisar de sinais. Enquanto outros dentre o povo de Israel pediam para Jesus: mostra-nos uns sinais para que nós creia. E Jesus poderia responder-lhes: uma geração incrédula pede-me por sinais. De qualquer forma, aqueles que têm uma maior facilidade para crer e para compreender, e aqueles que têm uma maior dificuldade para compreender e para crer, Deus ama a todos. Porque Deus nos criou e Deus não nos criou de forma iguais. Nós somos diferentes, não só pela nossa aparência física, pelo nosso DNA, pelo nosso tipo sanguíneo, mas também nós somos diferentes nas qualidades espirituais que há em nós.
Sendo Deus criador de todos nós, e Deus sabendo as nossas incapacidades e as nossas deficiências como homens, Deus nos ama a todos. E durante mais de 20 anos, o profeta Caco Filipe pregou a sua mensagem, que está disponível gratuitamente em textos escritos e em áudio para toda a humanidade. 162 capítulos de sua mensagem. Mas talvez você ainda não tinha ouvido falar. Talvez você até ouviu falar, você viu vídeos e pregações, mas você não compreendeu. E por não ter compreendido, você não acreditou. Deus disse, está bem? Se você, meu filho, ainda não compreendeu o que o meu servo e os seus discípulos têm pregado durante esses 20 anos, eu vou dar para você alguns sinais para confirmar o que eu tenho dado ao profeta Caco Filipe. E agora, Deus expressando o seu mais alto amor e misericórdia por todos os habitantes da terra, Deus dará sinais à humanidade. Deus dará sinais a você para confirmar que tudo que o profeta Caco Filipe pregou nesses 20 anos é a palavra de Deus, é a infalível revelação do evangelho para o nosso tempo, assim como um dia ele deu para Paulo. E quando o Senhor Jesus Cristo estava sobre a terra, Jesus disse em João 10, versículo 37 e 38, se não faço as obras de meu Pai. Qual é as obras do meu Pai, de acordo com Jesus? Era ajudar os necessitados, os pobres, os coxos, os paralíticos, os cegos, os mortos. Estas eram as obras do seu Pai. Libertar os cativos de Satanás, os presos de Satanás. Não é assim? Tirar aqueles que estavam nas trevas para a luz do Evangelho. Jesus disse, se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis. Se eu não faço as obras do meu Pai, não acrediteis. Jesus não estava falando da sua pregação ou das suas pregações. Jesus estava falando sobre os milagres para os pobres, os necessitados, os desesperados, aqueles que estavam em sofrimentos, como a mulher que sofria de um fluxo de sangue, para aquele homem paralítico que estava lá à beira do tanque de Betesda há mais de 30 anos. Sim, para o cego Bartimeu, para o cego de Jericó. E Jesus estava dizendo, observe, se eu não faço as obras do meu Pai, então não acrediteis, não acredites no que eu prego. Além de pregar, Jesus também manifestava as obras do seu Pai, através do dom que ele tinha para curar, para milagres, para a ressurreição, sim, para a libertação dos que estavam possuídos pelos maus espíritos. Jesus continua a dizer no versículo 18, mas se eu faço o quê? Mas se eu faço as obras do meu Pai e não credes em mim, crede nas obras. Ou seja, Jesus está dizendo, se vocês não podem acreditar no que eu tenho vos pregado, porque a pregação de Jesus era muito dura. A pregação de Jesus era muito difícil, não só para os incrédulos, os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios. A pregação de Jesus era muito difícil também para os seus discípulos. E quando Jesus estava a falar sobre aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo, os seus discípulos poderiam dizer, mas estas palavras são muito duras. Quem pode suportar ouvir isso? Eles não compreendiam. Será que agora nós temos que virar canibais para comer carne humana e beber sangue humano? Não é assim? E a Bíblia diz que os seus 70 discípulos de Mateus 10 e Lucas 10, que Jesus havia os escolhido ele mesmo, havia os consagrado, enviado de 2 em 2 para fazer as mesmas obras que ele fazia, não suportava ouvir essas coisas, e a Bíblia diz que eles já não andavam mais com Jesus. As palavras de Jesus, em muitas ocasiões, eram muito duras. Sim, quando o Senhor Jesus Cristo falava sobre o casamento e o divórcio, um dos seus discípulos poderia dizer, se é assim, então, nem precisa o homem se casar, já que é tão difícil. Mas Jesus poderia respondê-los e dizer, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Quando Deus te dá um mandamento por meio do profeta vivo do seu tempo,
Por mais difícil que isso seja, você deve dizer: ó Deus, essas palavras realmente são duras e são difíceis de se cumprir, mas com a tua graça eu vou conseguir. Com a tua graça nós conseguiremos. Com a tua graça e com a tua ajuda nós faremos isso. Você vê?